Fala galerinha do canal, estamos aqui para mais uma entrevista com uma grande pessoa, uma grande mulher, a nossa querida amiga Wandria, que vai contar para vocês aí um pouco, né, sobre como que foi a experiência dela, a chegada aqui em Portugal. Muito obrigada, seja muito bem-vinda, Wandria. É isso aí, parceira. Então, Wandria, para a gente começar aqui, né, a nossa entrevista, aproveitar o tempo e fazer isso de forma bem objetiva e breve, conta um pouco pra gente, né, de onde que você onde que você esteve antes de vir aqui para Portugal, para o pessoal poder conhecer um pouco melhor você, né? Tá bem. É um prazer, primeiramente, estar aqui, né, nesse canal, que eu sei que vai crescer muito e vai gerar muitos frutos. Pronto, eu me chamo Wandria Rodrigues e antes de estar em Portugal, eu não estive em nenhum outro país, esse é meu primeiro país, fora do Brasil. E pronto, eu morava no norte do Brasil, no Pará. E pronto, lá que eu vivi toda a minha vida, basicamente. Conheço outros estados no Brasil também, conheço três estados. Mas não cheguei a passar muito tempo, sabe? Estive em Salvador, que eu acho que é o estado que eu passei mais tempo, que passei um mês a trabalho, pronto. Mas basicamente toda a minha vida foi realmente no norte do... Esteve na minha terra. Exatamente. Sim, Wandria, e há quanto tempo já que você está aqui em Portugal? Conta um pouquinho pra galera. Eu tenho 1 ano e 4 meses que estou em Portugal. Muitas experiências, né? É tanto que eu acho que esse canal vai ajudar muitas pessoas, porque de fato a gente acaba criando uma bagagenzinha de chegar aqui, de repente ter que começar tudo do zero, conhecer novos amigos, ter um novo trabalho, enfim, ter uma nova casa. Então tudo isso acaba sendo um pouco custoso no início, mas depois você acaba se adaptando e pronto, se torna algo mais fácil, mas no início é um pouco mais difícil. E ela é uma pessoa aqui do trabalho, né, pessoal? É uma colega de trabalho que tem me ensinado bastante, que eu tenho aprendido muito com ela também, e isso é muito gratificante, né? Então, é justamente por isso também que é uma entrevista muito especial. E assim, Wandria, conta pro pessoal o que foi que te levou a tomar a decisão de vir aqui para Portugal. Você já tinha essa possibilidade na cabeça quando morava no Brasil? Foi através de alguém? Como que foi, né? O que te levou a tomar essa decisão? Então, o que me levou a tomar essa decisão? Eu sempre tive uma vontade de ter uma experiência de morar no exterior e, tipo assim, Portugal na verdade nunca foi um objetivo, eu não olhava, tipo, almejando estar em Portugal, mas eu tinha uma imensa vontade de ter uma experiência fora do Brasil. E foi através de algumas conversas, vi que era uma língua mais parecida com a nossa e como eu ainda não sabia falar outras línguas, por exemplo, inglês, pronto, acabei vindo para Portugal, que tem sido uma experiência incrível, de verdade. Eu acho que eu fiz uma boa escolha. E a sua chegada aqui, né? Porque assim, muita gente que assiste vídeos no YouTube, né, vê que a chegada de algumas pessoas aqui às vezes é um pouco conturbada, aquela questão de imigração, às vezes é barrada, tem gente que tem medo, não sabe, né, como se preparar e vir. Eu, por exemplo, junto com a Gabi e minha esposa, nós passamos por uma situação onde fomos bem, né, barrados ali, e vai ser até um vídeo para vai ser até uma história para um próximo vídeo do canal, né? Mas a sua chegada, como que foi? Passou tranquila? Conta pra gente aí. É incrível. Isso é bem até interessante, porque eu gerei uma expectativa de que seria uma coisa gigantesca, de que seria algo muito conturbado, como você mesmo disse. Mas pronto, eu vim realmente preparada psicologicamente para passar horas na imigração e todo aquele processo. Mas a minha chegada foi muito tranquila mesmo. Eu até fiquei pensando, será que já acabou? Será que era só isso? Porque quando eu cheguei, passei por todo aquele processo de filas e tal, e quando cheguei na imigração, eles simplesmente pediram para mim o meu passaporte e pediram para mim baixar a máscara, porque na época que eu vim eu estava usando máscara e tal. Simplesmente isso, e falou, ok, carimbou meu passaporte e eu passei. Eu até fiquei pensando, será que esse já foi? Será que já aconteceu? Eu nunca viajei, nunca tinha viajado para outro país. Então fiquei naquela, será que já tem mais um processo na frente? Eu imagino, né? Porque eu gerei realmente uma expectativa de que seria algo muito conturbado, mas pronto, foi muito tranquilo, super tranquilo mesmo. A minha experiência eu acho que até é um caso à parte, porque tenho outros amigos que chegaram depois de mim, que foram bem chato mesmo o processo na imigração, mas o meu foi super tranquilo, super de boa. Show de bola. E assim, uma pergunta também que eu já deixei reservada aqui, né, para o pessoal poder saber. Para você, qual que foi assim o seu maior desafio
nesse período, nesse momento que você está aqui em Portugal, porque muitas pessoas falam, né, que é mil maravilhas, é tudo colorido, é tudo cor-de-rosa e assim, muita gente vende isso nas redes sociais e até algo que prejudica algumas pessoas que vêm para cá, né? Porque tem pessoas que vêm com uma expectativa e quando chegam aqui veem que tem sim desafios, que tem sim problemas, como em todo lugar. E para você, qual foi o maior desafio, né, que você passou estando esse período aqui? Conta pra gente. É aquele negócio, a chegada é muito difícil, porque você está em um novo país, com pessoas que você geralmente, numa grande maioria das vezes, não vai conhecer. E pronto, eu acredito que um dos maiores desafios para quem está chegando é realmente esse processo de se adaptar. Eu acho que você tem que vir um pouco com umas reservas financeiras, porque um dos maiores pontos aqui com relação é arrendamento. Né? Arrendamento é muito difícil, você já está passando por esse processo, sabe como que é. Então, assim, se você não vir com pessoas, alguém que conheceu, alguma coisa assim, tem que se preparar muito bem financeiramente para poder encarar isso, porque geralmente eles pedem muitas rendas, calções, adiantados e tal, então isso acaba indo boa parte do dinheiro da sua reserva. Até então você encontrar um trabalho, que geralmente eu particularmente demorei basicamente 3 meses para encontrar o meu primeiro trabalho, porque acabei indo para uma aldeia que era bem mais no interior e que não tinha trabalho. Quando cheguei à Leiria, demorei em torno de uns 20 dias para então conseguir o trabalho, que é esse que a gente está. Perfeito. Então eu acho que um ponto muito difícil assim, realmente é arrendamentos. E você está preparado, né, financeiramente para encarar pelo menos os 3 primeiros meses, que é mais ou menos um tempo que você precisa se adaptar, precisa encontrar um trabalho, precisa encontrar uma casa para morar. E tem também a questão emocional, quando se diz respeito ao lado familiar, a distância com os parentes, né? Que eu ouvi assim, algumas pessoas falando que isso também pesa muito, né? Particularmente aconteceu com a Gabi, né? Que também nunca tinha saído do Brasil e teve ali um choque muito grande quando percebeu que a família estava a milhares de quilômetros de distância, né? Verdade. O primeiro mês é bem difícil mesmo, tipo, imagine que eu que morava com a minha mãe, com todos os meus irmãos por perto, os meus sobrinhos, então ter que abdicar de tudo isso pra estar aqui, e realmente o primeiro mês é bem sofridinho. Depois eu acho que você vai começando a se adaptar, a entender que, tipo, talvez essa seja a minha nova realidade, eu preciso encarar isso de uma maneira positiva, né? Você olha, tipo, qual o real objetivo de eu estar aqui? Entende? Quando você começa a saber o porquê das coisas, eu acho que fica um pouco mais fácil, até com relação à família. Crescimento, né? Exatamente, exatamente. E tipo, eu acredito que nós estamos o tempo inteiro procurando evoluir de alguma forma. Claro. E às vezes, sair um pouquinho de próximo da sua família, mesmo que seja... Eu tenho uma relação com a minha família muito incrível. Eu acho que é uma das melhores coisas da minha vida, é a relação que eu tenho com a minha mãe e os meus irmãos. A gente é muito unido. Mas às vezes você precisa ter a sua própria vida, entende? As suas escolhas às vezes fazem com que você renuncie outras coisas, ou seja, toda escolha ela vai implicar em uma renúncia. E estar aqui de fato é renunciar um pouco de estar perto deles, mas o bom é que as redes sociais hoje em dia fazem com que a gente tenha essa proximidade de estar olhando no vídeo e tal, de estar falando sempre que possível. É óbvio que não substitui o toque físico, a presença física das pessoas, mas já ajuda um pouco. E quando você enxerga também a possibilidade de que logo adquirindo aí um bom trabalho, uma boa renda, você consegue visitá-los, trazer eles para cá, para perto, isso também é algo que facilita bastante, né? Sim. Então, Andrea, um assunto que tem sido assim muito polêmico, né? Porque muitas pessoas têm uma dificuldade de entender como funciona o poder de compra daqui comparado com o Brasil, né? Eu já expliquei até nas minhas redes sociais, no Instagram, que o poder de compra, você faz o cálculo ali, escolhendo, né, o produto e comparando a que percentual do salário mínimo esse produto ele representa, né? Mas hoje, como você vê esse assunto? Quando você veio aqui para Portugal, você viu que o poder de compra é top, é legal, ou é mentira? O que você tem a dizer para o pessoal que vai assistir esse vídeo? De fato, na Europa, né, em Portugal, o euro ele é muito bem valorizado, então é claro que tem um poder de compra muito maior do que o real. Você vai tirar, vamos supor, para um telemóvel, um iPhone, por exemplo, né? Vamos supor, com um salário mínimo, né? Você trabalhando durante um mês, você consegue comprar um iPhone, né? Um
telefone, um 13, por exemplo, novo, usado. na caixa. E você vai fazer esse mesmo cálculo no Brasil, você vai ter que trabalhar uns 3, 4 meses mais ou menos para comprar o mesmo telefone. Então aí você já tem uma noção, uma percepção de que o poder de compra de fato é bem maior. É bem legal. Exatamente. Pois é, então é isso, né, pessoal? Justamente, muita gente fica na dúvida, né? Ah, mas convertendo para o real, o que você precisa entender é que aqui você não ganha em real. Chegou aqui, você começou a ganhar em euro, não existe aquele cálculo de converter, né? Tá ganhando em euro, Isso, tudo em euro. Você né? ganha em euro e você gasta em euro. Exatamente. Então, essa é... E assim, André, se você pudesse voltar atrás, teria algo que você teria feito assim de diferente nesse processo de vinda para cá? Você teria feito tudo da mesma maneira, do mesmo jeito? Conta aí pra gente. Eu acho que eu não teria feito da mesma maneira, né? Uhum. Como eu falei pra vocês no início, eu acho que você ter uma reserva, você se organizar para estar aqui é uma coisa muito importante para que você não tenha uma dependência de outras pessoas, né? Que foi o meu caso de quando eu cheguei, eu não vim tão bem organizadinha financeiramente. E pronto, acabei passando por vários perrengues, não é? Então eu acho que uma coisa que eu faria diferente era ter me organizado um pouquinho mais, com mais tempo, né? Para que eu pudesse vir com mais dinheiro e então conseguir fazer as minhas coisinhas, tipo, já ter uma casa logo. Eu acabei morando com outras pessoas e acabei tendo atritos e essas coisas todas, sabe? Que geralmente acontecem. Então, para evitar essas coisas, e se eu soubesse que poderia acontecer, eu teria feito essa reserva maior para então chegar aqui. Exatamente. Okay. Chegar mais organizada e então ter uma casa logo. Porque demorei um pouquinho para encontrar trabalho, como eu falei, né? É muito atípico, né? Tem gente que chega aqui... Você é um caso atípico. Pois é, eu cheguei aqui e desde o momento que eu me propus a procurar o trabalho, né? Que foi quando eu cheguei aqui na cidade de Leiria, no dia 16 de abril, foram 9 dias procurando, saindo nas ruas, deixando currículo, fazendo network, falando com pessoas e 9 dias depois eu comecei a trabalhar. Já há outras pessoas que passam alguns meses e não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Então isso é muito atípico, pessoal. Não existe assim um padrão. Cada um vive a sua realidade, né? Então você precisa ter isso, levar isso em consideração. E assim, André, nesse momento, nesse tempo, qual foi o maior aprendizado que essa experiência de estar aqui, de ter renúncias, de vir para cá te trouxe, né? Essa experiência tão maravilhosa que é a imigração. Qual foi o maior aprendizado que você tira, assim, que você teve até então? Eu acho que a maior de todas é a independência. Você está sozinha em um país, você precisa lidar com sua companhia, você precisa lembrar que, tipo, se eu não fizer minha comida, não tem nenhuma outra pessoa que faça, né? Se eu não lavar minha roupa, não tem nenhuma outra pessoa que vai lavar. Então, assim, essa autonomia de você ser responsável por você, de você se autocuidar, enfim, eu acho que o meu maior aprendizado até então foi relacionado a esse crescimento pessoal, de me cuidar, entende? De gostar de estar comigo. No início, quando eu não tinha muitos amigos, né, que eu passei um bom tempo sem ter muitos amigos, hoje eu já tenho, mas, às vezes eu queria sair, eu saía sozinha, eu ia comer alguma coisa sozinha. Então eu aprendi a lidar com isso, até hoje gosto de fazer isso também, às vezes quando eu quero tomar um café, ou só não tenho nenhuma, como que eu posso dizer, o fato de eu estar sozinha não vai fazer com que eu não vá. Claro, entende? não é um então, impeditivo. Exatamente, então eu acho que eu criei, o meu maior aprendizado até então foi ter essa independência, de saber que eu sou responsável por mim, pelas minhas escolhas. E assim, André, eu sei que você já deve ter falado aqui no decorrer do vídeo, né, alguma sacada, algumas ideias, algumas dicas, mas se você pudesse deixar uma dica, uma sacada mestra para toda aquela pessoa que quer imigrar, seja querer vir aqui para Portugal, Espanha, Suíça, mas ter a experiência de sair do Brasil, né, e vivenciar essa experiência que é a imigração. Qual seria uma sacada, uma dica que você deixaria para essa pessoa? Uma dica que eu deixaria para você que pretende vir para Portugal ou para qualquer outro país é aquele negócio de ser independente de certa forma, porque eu acho que um dos maiores desafios quando você chega em um outro país é realmente ter que lidar com sua própria companhia, porque querendo ou não, você está chegando em um novo país e você não tem amigos, você precisa encontrar um novo trabalho. Então, isso, você lidar com a sua própria companhia vai te ajudar muito nesse processo. E eu diria uma outra coisa, Alex.
que é uma frase do Jim Rohn, inclusive, que eu gosto muito, que ele fala sobre que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então eu acredito assim que vai fazer network, comece a fazer com pessoas que vai te agregar de alguma forma. Porque querendo ou não, essa pessoa vai fazer com que você cresça, com que você evolua, que você se acabe se adaptando em um meio legal, né, que você vai evoluir. Então isso, quando for encontrar, procurar pessoas, amizades, que você possa se enquadrar naquele perfil daquilo que você quer ser, daquilo que você está procurando evoluir de alguma maneira. Então eu acho que é isso, Alex. É aquele negócio de ser realmente independente, não depender muito das pessoas, sabe? É óbvio que no início você acaba precisando de, que nem você faz o network, conversa com uma pessoa e outra, mas que no fundo vai ser você e você, né? Você que vai lavar sua roupa, você que vai fazer sua comida. Então você tem que ter essa intimidade com você para que você tenha uma vida bem legal e que você consiga estruturar os seus dias de uma maneira mais interessante. Perfeito. E assim, essa dica que o André deixou aqui sobre você a média das 5 pessoas com quem você mais convive, essa é uma dica que eu acho que assim é super importante. Até porque o André tem pessoas que vêm aqui para Portugal e simplesmente pelo poder de compra ser melhor do que o do Brasil, acabam se acomodando. Vem pra cá, arranjam um trabalho, às vezes arranjam um parceiro, os dois estão ali ganhando um saláriozinho, se acomodam com isso, não procuram evoluir, não procuram fazer algo extra para terem, né, rendas extraordinárias futuramente. E essa dica que você deu é fantástica, porque aqui tem pessoas incríveis, né? Pessoas que estão sempre buscando crescer, mas também, como em todo lugar, há pessoas que estão sempre na zona de conforto, né? E mais uma coisinha, aqui em Portugal principalmente, eu percebo que as pessoas não é uma crítica, né? É na verdade só uma observação. A maioria das pessoas acabam não tem como eu posso dizer, não procuram um crescimento, sabe? De crescer, de evoluir de alguma maneira, principalmente pessoalmente, né? Então, eles acabam se acomodando muito. E se você for nessa manada, nesse mesmo, você também vai estagnar. E o nosso intuito aqui, o meu intuito é evoluir. Eu vim aqui para evoluir, para ver uma experiência, para sair daqui mais forte. E é óbvio que eu estou no meio de pessoas que têm uma mentalidade muito diferente da minha, mas é claro que eu preciso realmente encontrar pessoas que pensam muito parecido comigo para que de fato eu possa evoluir juntos. Eu até falo com o Alex, né, quando o Alex chegou, eu achei que o Alex tem uma mente bem legal, ele é uma pessoa bem desenvolvida com relação a esse aspecto, que já leu vários livros e pronto, e que está também muito disposto a evoluir e fazer com que as coisas aconteçam na vida dele. Então eu acho que é com esse tipo de pessoa, se você tem esse tipo de pensamento, esse tipo de pessoa, você precisa colar para que então possa evoluir juntos e futuramente vocês se encontrem, vão tomar um cafezinho em Paris e não sei o quê. Vão brindar. Pronto. Exatamente, brindaremos. Mas é muito isso, é que encontrar pessoas que têm um pensamento parecido com os seus para que vocês possam evoluir juntos. Perfeito. Amigos, família, esposa, todo tem que andar nesse conjunto. Perfeito, então é isso aí, André, muito obrigado pela participação. Foi um prazer, o vídeo Alex. foi incrível, tenho certeza que a galera que vai assistir vai gostar bastante. E antes de encerrar o vídeo, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e não se esqueça de olhar a descrição, que eu vou deixar 2 ótimas dicas aí para você que pensa em migrar e quer acumular os seus primeiros euros e muito mais. É isso aí, pessoal, tamo junto e até o próximo vídeo.